Todos cantavam aleluia, com a mais firme esperança de que agora tinham uma monarca protetora no céu. Reverendíssimo diácono, caros filhos, hoje celebramos esta grande solenidade e verdade da nossa fé, a Assunção gloriosa da bem-aventurada Virgem Maria aos céus. Esta celebração, desde os princípios da Igreja, já era crida e celebrada. Por exemplo, já após o Concílio de Éfeso, em 431, já se tinha notícias de que a festa da Dormição, que era celebrada no Oriente, já começava a ser celebrada em Jerusalém. E no século V, em todo o Oriente, também notícias de que no Ocidente a festa da Assunção já se espalhava e era celebrada, de modo que no século VIII o próprio Papa Adriano I o fala, o demonstra diante de uma carta que escreve ao imperador Carlos Magno. Mas esta festa, esta grande solenidade, esta verdade de fé foi, diante do tempo, necessário ser plenamente anunciada, diante das intempéries, diante dos questionamentos, diante dos erros. E por isso o Papa Pio XII o faz em 1950. Mas o que significa olhar e celebrar a Virgem Maria? Significa olhar e celebrar aquela que é um modelo excelentíssimo e eminentíssimo da Igreja e ver que nela se cumpre tudo aquilo que a Igreja se apresenta sobre a Igreja. O Catecismo da Igreja Católica coloca para a Igreja 5 palavras. O modo como a Igreja se faz ao longo do tempo é expresso em 5 palavras. A Igreja é prefigurada, preparada, instituída, manifesta e será consumada. E estas 5 palavras se concretizam objetivamente na Virgem Maria, porque, sendo ela o modelo eminentíssimo, nela se tem a prefiguração da Igreja. Sendo a Igreja preparada ao longo da história, a Virgem Maria é o ponto culminante desta preparação, por ser ela escolhida, formada pelo Salvador e a expressão da Igreja. Sendo instituída por Cristo, a Igreja tem na Virgem Maria este exemplo e esta proximidade, pois, diante do seu sim, vemos que ela dá abertura a esta instituição, gerando-o em seu ventre, e está ali, aos pés da cruz, como mãe, diante da abertura à Igreja, diante da instituição da Igreja, do lado aberto de Cristo. A Igreja é manifesta e tem esta prefiguração diante do Evangelho que ouvimos hoje, na visitação da Virgem Maria a Santa Isabel, também diante dos pastores e dos magos, a quem a Igreja mostra o Senhor. E de fato, está ali no manifestar da Igreja em Pentecostes. E a Igreja será consumada, e esta consumação vemos hoje já prefigurado diante da Assunção da Virgem Maria, na qual já começa a ser plenamente feita, pois ela é assunta em corpo e alma ao céu, e já prefigura aquilo que será para todos aqueles que pela correspondência buscarem unir-se ao Senhor, e é esta a nossa esperança. E a liturgia, ela vem neste demonstrar, nesta expressão, mostrando de modo simbólico a concretude da nossa fé. Já na primeira leitura, mostra este símbolo,
O símbolo da igreja, o símbolo da Virgem Maria diante desta unidade, a Arca da Aliança e a mulher, sinais da igreja, sinais daquela que é seu modelo, a Virgem Maria. E vemos que se a mulher for coroada de estrelas, mostrada e manifesta como rainha, de modo excelentíssimo, a Virgem Maria o é. Por quê? Porque é a mãe do rei. E por isso, ouvimos no Salmo, respondendo e manifestando, que está vestida de modo esplêndido. De modo esplêndido, não só de ouro e joias, mas revestida de virtudes, revestida de graça, na correspondência ao Senhor. Por isso, São José Maria, em um dos seus escritos, coloca a Virgem Maria como a rainha de toda a criação. E vemos de modo excelentíssimo este anunciar diante do falar de São Paulo na segunda leitura, ao mostrar que se Cristo ressuscitou, Ele em primeiro lugar como primícias, após Ele vem aqueles que a Ele pertencem. E quem? Quem poderia pertencer mais a Cristo do que a Virgem Maria? Ela que o gerou, ela que verdadeiramente acreditou e viu cumprir-se aquilo que o Senhor a prometeu. E por isso podemos proclamar, como somos convidados no Evangelho, que ela é bem-aventurada, verdadeira e plenamente feliz. E o próprio Cristo demonstra isso ao longo do Evangelho. É fato que muitos colocam isso em contradição. Nosso Senhor manifesta a exultação à Virgem Maria e muitos distorcem. Porque, diante da passagem que é expressa por São Lucas, do elogio que se faz ao seio que o gerou, ao ventre que o gerou e os seios que amamentaram, Nosso Senhor exalta ainda mais a Virgem Maria, dizendo, não porque gerou, mas porque acreditou, porque ouviu e fez a vontade de Deus. Por isso ela é ainda mais feliz. Também em São Marcos, em São Mateus, expressa, olha, sua mãe e seus irmãos querem falar contigo, e ele exulta a Virgem Maria mais uma vez, dizendo, minha mãe, não aquela que vocês pensam ter gerado, mas aquela que fez verdadeiramente a vontade de Deus, é ela é verdadeira minha mãe, porque acolheu a palavra, a gerou em seu coração e também em seu ventre. Ele manifesta esta esplendorosa felicidade pela correspondência. E por isso, na ladainha dedicada a ela, podemos dizer verdadeiramente que ela é o espelho de perfeição, é a casa de ouro, é a causa da nossa alegria, é a Arca da Aliança. Principalmente porque se a Arca da Aliança for adquirida e modelada pelos homens diante da vontade de Deus, no Antigo Testamento, Deus mesmo a moldou, Deus mesmo a fez imaculada. Nela, o Senhor manifestou a sua vontade e ela então gerou. E ouvindo o anjo, não só em seu coração, pela sua adesão, mas também em seu ventre, gerou aquele que a plenitude da lei, o sumo e eterno sacerdote, o pão da vida. Nele se encontra tudo aquilo que na arca feita pelos homens o tinha, a lei pelas tábuas, o cajado de Arão, mostrando o sacerdócio e o pastoreio e o maná. Em Cristo tudo isso se plenifica e a Virgem Maria é esta arca esplendorosa. E por isso São João Damasceno, um dos padres que mais defendeu a Assunção gloriosa da Virgem Maria, ele se questiona:
Como não viverá eternamente aquela que gerou a vida sempre eterna e interminável? E ele mesmo, diante do responder teológico das conveniências, o diz: convinha que a que havia dado abrigo em seu seio ao Verbo de Deus fosse colocada na morada divina de seu Filho. E do mesmo modo que o Senhor disse que queria estar na companhia dos que pertencessem ao Pai, convinha que a mãe habitasse no balaço do seu Filho, na morada do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. E exulta ainda mais, dizendo: se no céu lá está a plena alegria, onde se encontrará aquela que é a causa de nossa alegria, se não lá? Convinha que o corpo da que guardou a virgindade sem mancha no parto fosse também conservado após seu tempo nesta vida, após a sua morte. Convinha que a que levou em seu regaço o Criador, feito criança, habitasse no tabernáculo divino. Convinha que a esposa escolhida pelo Pai viesse na morada do céu. Convinha que a que contemplou o seu Filho na cruz e teve o seu coração transpassado pela dor, que não haveria ferido no parto, o contemplasse a Ele mesmo, sentado à direita do Pai. E também existem conveniências para nós, das quais podemos expressar, porque convinha que Deus elevasse para junto de si aquela que em tudo era sua. Mas a nós também convém a nós, e é expresso pela Igreja, que convém que creiamos, que celebremos, que honremos a Virgem Mãe de Deus. E por isso a Igreja, em meio aos errores do mundo, afirma para mostrar a Deus, para mostrar a nós. E ao longo do tempo, a Virgem Maria manifesta isso. No início da Igreja, nos primeiros séculos, quando muitos erros sobre aquilo que acreditava a Igreja, sobre Cristo, era colocado em xeque, fora proclamado pelos concílios a sua maternidade divina e sua virgindade perpétua, para manifestar que Cristo é verdadeiramente Deus e homem. Mais recentemente, no século XIX, em 1854, para mostrar a nossa realidade, que somos pecadores, que somos necessitados, para manifestar aquilo que o pecado faz e aquilo que Deus pode fazer por nós, fora proclamado a Imaculada Conceição da Virgem Santíssima. E no século passado, no século XX, em meio aos erros e às distorções do sentido da reencarnação, deste erro que perverte a nossa inteligência e nega a fé verdadeira e nega a ressurreição, então a Igreja, para cortar tais pensamentos, tais heresias e tais ressuscitamentos das heresias passadas, proclama para nós e para a nossa fé que verdadeiramente a Virgem Santíssima, ao cabo de sua vida nesta terra, foi assunta em corpo e alma ao céu, porque convém a nós, convém à Igreja esta proclamação solene, para sabermos que existe uma única vida, a qual devemos buscar a correspondência com Deus, e que no fim dos tempos, do mesmo modo como aconteceu com a Virgem Mãe, também acontecerá a todos a ressurreição dos mortos, em corpo e alma. E estes terão o destino eterno ao qual buscaram.
E por isso, terminando o caminhar, São João Damasceno conclui que convinha, enfim, que a Mãe de Deus possuísse tudo o que possui o Filho e fosse honrada por todas as criaturas. E ela o possui. São José Maria, no seu livro Rosário, no último mistério glorioso, a coloca como Senhora e Rainha de toda a criação. Senhora e Rainha de tudo, ela possui tudo. E possuindo tudo, convém também a nós que a honremos. A honremos com a nossa oração, a honremos defendendo a verdade que a Igreja anuncia sobre ela. A defendamos porque é nossa mãe, e sendo nossa mãe, ela nos ensina, e por isso cabe a nós também honrá-la, imitando o seu exemplo, imitando as suas virtudes. Foi este o querer de Deus, em particular para nós, que nesta terra de Santa Cruz vivemos, porque Ele, foi querer dele que Ele viesse aqui e reinasse por meio dela. É ela, a Rainha, Senhora desta terra, e ela quer também ser Rainha e Senhora do nosso coração, para que por meio dela Cristo reine em nós. Por isso, abramos o nosso coração para ela, acorramos a esta doce Mãe e Senhora nossa, para que ela nos ensine verdadeiramente a fazer a vontade de Deus. Ela que no céu está e intercede por nós. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.